É. Tem uma pessoa aqui, pera, para tudo, tem uma pessoa verde. Che, segue a pessoa verde. Ué! Não, quem é essa pessoa verde? Gente, quem é essa pessoa verde? Tem uma pessoa da mesma cor que eu, só que ela tá sem nome. Ela já entrou aqui. Pera, gente, vem cá. Vem cá, vem, sem matar, vem no reator. Vem no reator. Vem no reator. Gente, vem aqui. Essa pessoa aqui. Ué. Não. Gente, eu tô drogada, não é possível. Tinha uma pessoa verde aqui. Cara, minha alma nunca vai ficar em paz depois desse acontecimento aqui. Tinha uma pessoa verde aqui. Tinha uma pessoa verde sem nome aqui. Gente, tinha uma pessoa verde ali. Quem é que era a pessoa verde? Hã? Não, o David tava doidão na sala. Não, tinha uma pessoa verde na sala. Eu tinha visto uma pessoa verde na sala. Eu vi uma pessoa verde sem nome na sala. Aí quando o Denk passou e matou, era marrom e eu fiquei aqui. Eu juro que tinha uma pessoa verde na sala. E não é a primeira vez que a pessoa verde passou. Gente, eu tô vendo espíritos. Eu tô vendo assombrações. Será que era meu pai? Gente, eu não tô louco. Tinha uma pessoa verde naquela sala. Tinha uma pessoa verde no reator. Eu juro. Tinha uma pessoa verde no reator. Eu não tô ficando louco. Tinha uma verde. Quem é? Ué, quem é? Quem é? Não é nada. Então, quem é o impostor? Ah, tá. É o impostor? É o impostor. Então todo mundo vota no... Tá, vai. Sai, Pikachu. Corre daí, gente. Kiripima. Corre, Kiripima. Corre, Baby Shark. Baby Shark tudo. Pikachu, eu não te coloco na Pokébola. Então não me mata. Já chuparou. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. E eu nem... Coisinha da UA. Eu sou a coisinha da UA. Não te acho. Eu literalmente sou impostora. Não, agora é normal. Tu acabou de... Agora é normal. Pera, alguém aperta o botão. Não! Eu vou apertar o botão! Não! Eu aperto o botão. Eu vou ficar aqui fazendo vigia. Eita, você não tem que vencer por teste. Porque é o Uraraka. Pronto. Finge em minha morte. Eu literalmente fui impostora. Né? Eu sou a coisa da UA. Não, eu virei e falei, nossa, eu sou a impostora da UA, que não sei o que. Aí do nada, impostora eu. Meu Deus, você tá Eita, pessoal, é Uraraka, Kiripima. Uraraka, mata ele, Uraraka. Pode matar, Uraraka. Mata à vontade, Uraraka. Mata ele, Uraraka. Que isso? Era pra matar o Kiripima, mas tudo bem. Aqui, tá todo mundo aqui?
passa. Cadê o Todoroki? Cadê o Todoroki com o Todoroki consumiu? Tá me vendo, não? Ah, a Uraraka tá aqui de bandida. Do teu lado, Ela tá aqui bandida. Não, tipo, quem tá do meu lado literalmente não é ninguém. Ué, viu? Não é só eu que tô alucinando. Não é só eu que tô alucinando. Escutem meu debate com uma criança. O que é Não, começa aí a partida. Eu tô chupando que é bom chupar. Começa aí a partida. Eu comecei e depois o Todoroki entra. Não é pique-esconde. Não é pique-esconde, tá? Só pra ver Hoje só. é um da Uraraka da impostura. Quem... Pera, quem falou isso? Foi o Denki. O Denki tem teorias falando que o Denki é um impostor. Então é o Denki. Fechando a porta da elétrica. Aperta o botão! Maldição. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá. Denki, fale o que... Essas foram minhas últimas palavras. Denki, se pronuncie, por favor. O que você viu, o que você ouviu? Eu só ouvi gritos e corri pra cá. Eu não sabia o que fazer. Denki, por favor, fale alguma coisa, Denki. Você é meu principal suspeito. Eu tô lendo Na agora. navegação. Ok. Eu saí correndo quando eu vi os gritos, eu saí correndo pra cafeteria. Olha, eu tenho que falar. Eu acho que é o Denki, porque o Denki ficou acusando a Uraraka e depois ele ficou muito acusando a Uraraka. E depois ela morreu. Porém, eu também acho que é o Kiripima, porque o Kiripima, ele se mostrou ser muito cínico e eu acho que ele morto não fala. Eu tava na navegação. Eu tava na elétrica. Kiripima. Eu tô... Peraí. Eu tava passando na porta da elétrica quando ela fechou a porta. Sendo que eu falei, a casa do Denki, que é elétrica. A casa do Denki, que é elétrica, tava com a porta fechada. E como... Então, ou é o Kiripima ou é o Bakugei. Eu nem sei o nome dela, porque eu tava cuidando da... É o Kiripima. Pegou o país da minha boca. É o Kiripima. Não! Não! Ou Bakugou. Não! Não, se não for o Kiripima, é o Bakugou. O Bakugou me manipulou. Isso tá errado. Ué, o Bakugou tava cuidando da criança. Ué. Cuidando de uma criança. Ué, gente, só pode ser o Kiripima. Não sonhei. Ué, então é o Denki. É o Denki. Você tá não? É o Denki, então. O Kirishima tem Mad Bay. Então é o Denki. Não sou eu tô fazendo aquele negócio lá de jogar o líquido roxo. Eu não sei qual é o nome disso. Aí, discutindo a minha religião, ela fica... Então todo mundo indo junto. Eu já caio pra porrada. Gente, eu acredito. Nossa! Era... Nossa, eu sabia. Era um dos meus suspeitos mesmo eu suspeitando de isso aí. O Kirishima virou Smurf. Um de vocês dois é o... Gostou? Isso é uma pergunta séria? Isso é uma afirmação? Uma nave espacial. Aqui no... Onde que é o laboratório? Eita! Onde que é o laboratório?
Onde que é o laboratório? Engraçado que... Ô, Verde, o laboratório aqui. Eu não conheço nada desse mapa. Aonde que é? Eu sei que eu tenho que... Denk. Não, me trancaram, eu tenho que ir pra cá. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra... Medbay. Eu tenho scan, tem que ir naquela scan. A palavra capitão leva o título de Levi. Levi não fica pesado, o pesado fica Levi. Um cara foi assaltar o Levi, a derrota obteve, porque o próprio Levi levou a carteira dele.